Galhardo, cordelista. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc, Tocantins de Comunidades Quilombolas, através do governo federal, do governo do estado. E hoje a gente faz com muito carinho, especialmente para você da comunidade quilombola de São José. Nós estamos disponibilizando um pacote com 10 oficinas para cada uma das comunidades que nós estamos beneficiando com o projeto. E você vai poder acessar o blog, tem um blog, Capacitando e Empoderando, você vai acessar a qualquer tempo e pode divulgar, pode compartilhar, pode rever esta oficina, porque ela vai ficar permanentemente aqui no blog do projeto. Então a gente vai falar de literatura de cordel, que é uma forma de poesia, só que é uma forma de poesia popular. A gente fez uma oficina anterior falando sobre poesia. Se você não viu, está aqui no canal, está aqui no site, veja. E lá a gente falou que a poesia não precisava necessariamente rimar. Só que hoje a gente está falando sobre literatura de cordel, que é uma forma de poesia, uma poesia popular, e é a exceção da regra. A literatura de cordel precisa necessariamente que haja rima. Os versos, eles precisam rimar, senão descaracteriza a literatura de cordel. Então, uma das principais características, um dos principais elementos da literatura de cordel é exatamente a rima. Antes de entrar na questão do cordel mesmo, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, vou falar um pouquinho sobre a história do cordel. A literatura de cordel nasceu na Europa, chegou até nós através de Portugal, e foi por conta de Portugal que a gente nomeou a nossa literatura de cordel de literatura de cordel, ou seja, a gente herdou esse nome de Portugal, porque lá eles comercializavam nas feiras e eles esticavam o cordel de um lado para o outro e dependurava os livretos, né? Colocava assim, ó, abertinhos assim, para que as pessoas vissem e comprassem. E por conta dessa forma de expor a literatura lá em Portugal, nós também nomeamos esse tipo de literatura de cordel como os portugueses. Porque nós fomos colonizados pelos portugueses, nós herdamos muita coisa deles e a literatura de cordel chegou até nós por eles. E no Nordeste se adaptou muito bem, se adaptou de uma forma assim tão precisa que muita gente pensa que o cordel é nordestino e não é. Só deu certo lá é uma região de muitos cegos, de muitas pessoas que né? Agora não tem mais, eles já fazem as cirurgias de catarata, o SUS já faz, graças a Deus vive o SUS. O SUS já oferece essas cirurgias, então o número de cegos diminuiu, de idosos cegos, que era muito comum no Nordeste, inclusive na minha época, eu sou nordestina também, e na minha época, eu conheci cegos, na minha infância, eu conheci cegos pedintes que eram cordelistas, e eles agradeciam as ajudas que a comunidade dava, eles agradeciam com cantoria de cordel, era uma coisa linda. Então, a literatura de cordel deu muito certo no Nordeste, cheio de feira livre, as pessoas expunham o seu trabalho naquelas feiras, naquelas cantorias, e teve um desses cordelistas muito famoso, que começou assim em feira, começou em quermesse, que aos 12 anos já fazia isso profissionalmente, que
que foi o Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré, ele nasceu, né, no Nordeste, e muito cedo ele perdeu o pai, já teve que ajudar no orçamento familiar. Então ele estudou pouquíssimo, não teve tempo de estudar, porque ele teve que ir para a lavoura, a família trabalhava na lavoura e ele teve que elaborar o solo desde muito cedo. Então ele não teve tempo para os estudos regulares, ele não teve tempo para a escola, ele foi uma espécie de autodidata, estudou pouquíssimo e a natureza foi ensinando o resto para ele, a sensibilidade dele conseguiu captar e transformar isso na linguagem de cordel. Então ele construía os seus versos de cabeça, ele construía os seus versos quando ele estava no cabo da enxada, quando ele estava trabalhando o solo. E ele memorizava esses versos. E depois, nos finais de semana, ele ia nas quermesses ou nas feiras livres e falava os seus cordéis, contava as suas histórias em versos. E ele falava isso de uma maneira tão bonita, tão cantada, que ele recebeu o apelido de Patativa do Assaré. Assaré é a cidade onde ele nasceu e Patativa é um pássaro. Então ele foi comparado a um pássaro, né, um pássaro canoro, e lá de Assaré, o Patativa do Assaré. E ele se popularizou porque fazia muitos cordéis, alguém o viu expondo em uma feira e patrocinou um livro dele. E esse livro viajou pelo mundo, esse livro ganhou muitos leitores e o Patativa se popularizou. E muita gente pensa que ele é o cordelista mais importante, principal. Eu diria até que sim, pela popularidade. Mas a literatura aclamou Leandro Gomes de Barros como pai da literatura de cordel no Brasil. O aniversário de Leandro Gomes de Barros, que é 19 de novembro, é tido no Brasil como o dia do cordel, o dia da literatura de cordel, o dia do cordelista, o dia que se homenageia esse tipo de literatura aqui no nosso país. Em homenagem ao Leandro Gomes de Barros, que foi um cordelista ainda do século XIX, um cordelista que conseguiu viver de cordel quando era difícil viver de literatura clássica, imagina de cordel, né? Eu falo isso porque os estudos culturais chegaram no Brasil a partir da década de 80. E só então a literatura popular passou a ser valorizada, passou a ser respeitada como qualquer outra forma de manifestação cultural. Porque antes da década de 80, antes do advento dos estudos culturais, a literatura de cordel era tida como subliteratura. A cultura popular era tida como uma coisa menor, como uma coisa que não era tão nobre, porque vinha do povo, que não tinha estudo regular, porque vinha daquela coisa do romper, assim, sem burilamento, sem sofisticação. Então, a cultura popular, antes dos estudos culturais, antes da inserção dessa disciplina na grade curricular, das pós-graduações, dos mestrados, dos doutorados, quando os cientistas literários não estudavam estudos culturais, eles não valorizavam, eles não canonizavam, não colocavam a literatura de cordel no mesmo patamar que a outra literatura. Os estudos culturais vieram dizer que toda cultura tem o mesmo valor, que não se pode mensurar culturas, uma vez que ela é uma manifestação de um povo. Então, todas as culturas são iguais em termos de valor. Aliás,
nem se pode valorar uma cultura, porque é uma manifestação cultural, é uma manifestação de um povo. Então não tem esse negócio de essa ser mais valorizada do que essa outra, essa ser melhor do que essa outra, não. Todas são manifestações culturais, todas são advindas de um povo, do ser dela, de um povo que é humano, portanto estão no mesmo patamar. Então, com isso, a cultura popular passou a sofrer menos preconceito e subiu aos olhos dos canonizadores. O que são os canonizadores? São aqueles críticos literários que escolhem quais as obras e quais os leitores devem permanecer, devem se tornar clássicos, devem ir para os anais da história literária, se transformar em cânone. Em cânone são aqueles livros preferidos da literatura universal, os cânones da literatura universal. São aqueles livros, são aquelas obras que são escolhidas como as melhores, como as principais, como as que fazem parte da cultura daquele povo naquela época. Porque nem tudo que é escrito numa determinada época fica. Né? Muita coisa cai no esquecimento, exatamente porque não é canonizado, certo? Então a obra, para ela ser um cânone, para ela ser escolhida como algo que fica, antigamente ela precisava ser burilada, ser sofisticada. Depois da década de 80, depois do advento dos estudos culturais, não existe mais isso. Todo tipo de literatura, ela tem o seu valor, né? Ela tem que ser respeitada como uma manifestação cultural de um povo em uma determinada época, né? Uma determinada classe social. Então, com isso, a literatura de cordel passou a ter um lugar, o seu lugar ao lado dos outros cânones da literatura. Os editais de cultura passaram a valorizar, passaram a colocar no mesmo patamar, porque antes o cordelista não tinha direito ao mesmo recurso para se trabalhar um projeto de cultura, não tinha direito ao mesmo recurso que um escritor de literatura normal, ali canonizada, né, costumeiramente canonizada. Então, a literatura de cordel é uma coisa linda que você deve levar para a sua sala de aula, se você for professor, deve ensinar para o seu filho, para o seu neto, para a criança que está aí próxima de você, e deve aprender também, deve praticar, e a partir das técnicas da literatura de cordel, você falar das belezas que estão aí ao seu redor. Tenho certeza que aí na comunidade quilombola, São José, tem coisas lindas para ser contada na linguagem de cordel. E olha como fica maravilhoso, né? Porque essa coisa do rimar, isso torna qualquer história mais encantadora. Eu sou cordelista, eu conto histórias em versos. E tem um livro meu que, assim, deu muito certo, foi muito bem aceito, que é o Epopeia Tocantinense, que ele conta a história do Tocantins desde o século XVII, lá em 1610, quando o primeiro branco passou por aqui, viu o rio Tocantins e registrou isso. Então, este livro, ele conta toda a história do nosso estado, claro que numa linguagem econômica, porque poesia, se você viu nossa oficina anterior, você vai saber que a poesia, ela precisa ser construída com economia de palavras, porque ela é feita em versos, e os versos, eles não podem ser indefinidos. Então,
tocantinense, eu conto a história do Tocantins em verso. Então eu começo desde lá de 1610, aí eu passo pelo movimento separatista, aí eu falo das riquezas culturais, das riquezas naturais, tudo na linguagem de cordel, tudo em verso. Não é difícil, eu vou dar uma técnica aqui para você e vou mostrar um pouco mais vou falar um pouco mais da história do cordel. Vou continuar aqui no Leandro Gomes de Barros. Então, o Leandro Gomes de Barros foi esse cordelista, nascido ainda no século XVIII, que viveu bem, ele morreu nonagenário, morreu com mais de 90 anos, e ele deixou uma obra muito vasta. E ele foi o primeiro cordelista brasileiro que se manteve, conseguiu se sustentar com a renda da literatura de cordel. Então ele produzia os versos, depois ele confeccionava os livretos de cordel numa prensa artesanal, e aí ele comercializava esses livretos, e assim ele conseguia se manter e contribuir para que a família também se sustentasse lá no Nordeste. Porque ele, nordestino, quando começou a escrever, a querer comercializar o seu produto, ele foi para o Rio de Janeiro. Foi lá no Rio de Janeiro que ele fez todo esse sucesso. Então, todos os anos, no mês de dezembro, ele enviava para sua família um baú imenso, cheio de livretos de cordel. Se a gente parar para ver o tamanho do livreto de cordel e a espessura dele, a gente imagina quanto livreto cabe num baú, né, naqueles baús antigos, aqueles baús do século XIX, que era como o Leandro Gomes de Barros enviava o seu material. Então é muita coisa que cabe num baú, né, gente? Muito panfleto de cordel, muito livreto. Então ele enviava um baú de livreto para a sua família, lá no Ceará, e a sua família ia para a feira e em apenas 2 dias conseguia vender todos aqueles livretos. Isso a gente está falando do século XIX, 1800 e alguma coisa, quando tudo era diferente. Quando pouca gente tinha acesso à leitura, quando o livro era um objeto de luxo, era um material escasso, e como o próprio dinheiro, mesmo em espécie, era raro, porque essas pessoas lá no sertão, elas viviam da lavoura, né? Então elas iam para a feira, comercializar, aquele dinheirinho tudo contado ali, era mais para subsistência, até porque o ensino não era valorizado como é hoje, não era acessível, as pessoas se preocupavam em sobreviver, não tinha essa coisa de botar o filho para estudar, não, ou essa preocupação não existia ainda. E aí, mesmo o ensino não sendo valorizado, os livros não tendo todo o valor que tem hoje, a família do Leandro Gomes de Barros conseguia comercializar, né, milhares de panfletos ou de livretos de cordel em apenas 2 dias. E com a renda desses livretos, eles viviam todo ano, eles se mantinham todo ano, porque eles investiam na lavoura e aí conseguiam se manter. Então a literatura de cordel manteve não apenas o Leandro Gomes de Barros, como a sua família, lá no século XIX, quando hoje, no século XXI, é difícil sobreviver de literatura de cordel. Então a gente tem que dar um viva para o Leandro Gomes de Barros, porque ele foi assim magistral, né? Conseguiu. E isso nos faz muito bem, né? Nós que somos cordelistas, pensar que a nossa arte consegue. E tinha que ser como qualquer outra arte, na verdade, né? Porque é como qualquer outra arte, então tinha que ser devidamente remunerada,
como são as outras linguagens artísticas e ainda será. Nós sabemos que os estudos culturais vão nos colocar lá, né? Então, o Leandro Gomes de Barros e o Patativa do Assaré são os principais cordelistas do Brasil, mas tem também o Cego Deraldo, né, que deixou uma obra bem vasta. E tem muitos outros cordelistas que você pode pesquisar aí no Google. Aqui no Tocantins, nós temos o Genival Nicolau, que a gente aclama assim como cordelista principal aqui do nosso estado. Ele já está bem velhinho, ele já sofre de Alzheimer, ele não lembra muita coisa, mas ele tem uma obra vasta. Ó, que nós, de Ararapina ao Crato, foi ele que escreveu. As Desventuras de Mulato, foi ele que escreveu também. Luiz Gonzaga, 100 anos de história, é dele. O Cabo Cambembe também é do Genival Nicolau. Crônicas e Poemas também do Genival Nicolau. Genival Nicolau, apesar de não ter nascido no Tocantins, ele é nordestino, né? Apesar disso, ele veio para cá há muito tempo e se radicou em Paraíso do Tocantins e se tornou tocantinense. Então ele é nosso, é um dos nossos orgulhos, e a obra dele compõe o acervo cultural tocantinense. Está aí nas bibliotecas, você pode consultar, principalmente nas bibliotecas de Paraíso. Ele é da Academia de Letras de Paraíso e somou muito, tem somado muito com a sua arte, com a sua cultura aqui para nós. Nós temos um outro cordelista aqui no Tocantins, que é o Juarez Alencar. O Juarez Alencar, ele tem uma obra vasta também, olha aqui. Geografia em Rima, Tributo a Paulo Freire, Evolução Histórica do Tocantins, A África de Todos Nós, Tributo a Gonzagão e muita coisa. O Juarez Alencar, ele é pedagogo, trabalha na Secretaria de Educação do Estado, aqui em Palmas, e ele produz muitos cordéis com cunho pedagógico, cordéis feitos especialmente para o professor levar para a sala de aula e ensinar um determinado tema a partir daquele livreto de cordel. Então ele é assim maravilhoso, ele faz com muito cuidado, ele faz muito bem feito, com aquele olhar de professor mesmo, de quem quer ensinar. Então o Juarez Alencar é uma preciosidade nossa aqui. Ele precisa ser mais lido, mais valorizado, mais divulgado. Você pode ir lá na Secretaria de Educação, dar um abraço no Juarez Alencar, agradecer pelo trabalho que ele presta aqui para o nosso estado com a sua literatura de cordel. E nós temos também um outro cordelista lá no Bico do Papagaio, em Tocantinópolis, que se chama Giano Guimarães. O Giano Guimarães é muito importante para a literatura tocantinense, porque ele produz muito, ele produz bem. Os seus cordéis estão sempre aí denunciando alguma coisa errada, ou lembrando, ou homenageando, ou contando fatos que a gente precisa saber. O Giano Guimarães, ele trabalha na UFT, na Universidade Federal de Tocantinópolis, e ele tem um trabalho maravilhoso. Conheça, pesquise aí sobre o Giano Guimarães. Ele está nas redes sociais, ele é jovem, relativamente jovem, está nas redes sociais,
E vale a pena conhecer o trabalho de Jânio Guimarães. Quem é outro cordelista tocantinense que a gente precisa conhecer? O Demar Cordel. O Demar Cordel é maravilhoso, você precisa sim conhecer. É um dos cordelistas mais atuantes do Tocantins. Ele já representou o Tocantins no Fátima Bernardes, ao Encontro, programa Encontro. Ele já representou o Tocantins no programa do Faustão. Ele escreve muito, ele tem muitos cordéis também de cunho pedagógico, estão na sala de aula. Ele faz projetos de incentivo à leitura, então ele está sempre envolvido com a comunidade estudantil. É um cordelista necessário para a nossa literatura tocantinense. Aqui esse livro dele, ele faz uma compilação de muitos dos seus cordéis, de muitas das suas histórias. Esse livro foi premiado também com um dos editais da Lei Aldir Blanc, e está nas escolas, está nas bibliotecas. Você pode conhecer, vale muito a pena. O trabalho do Demar Cordel é excelente. E nós temos cordelistas amadores, que são os alunos das escolas, que a gente está sempre tendo contato e realizando oficinas de cordel, e eles acabam construindo seus próprios cordéis. Então, esses cordéis aqui, todos esses são de alunos de Miranorte, que escreveram sobre a história de Miranorte numa das oficinas de literatura de cordel, e eles provaram aqui que a literatura de cordel é bem acessível, que qualquer um pode escrever versos maravilhosos, se prestar atenção e se dedicar, né? Se tiver paciência para ler um pouco antes algumas histórias de cordel, para pegar o jeito, para pegar o ritmo, né? Pegar a mão, como a gente fala, e aí parar um pouquinho para extrair poesia das coisas, e uma poesia em formato de literatura de cordel. Olha que coisa linda! Com a literatura de cordel você pode falar de tudo, você pode contar a história que você quiser, você pode divulgar o que você quiser. A literatura de cordel é excelente ferramenta de encantamento. Quem é que não se encanta com poema em cordel, né? Essa coisa da rima atrai muito, a sonoridade, são envolventes esses elementos num poema. Então a literatura de cordel acertou muito. E ela ainda tem a coisa da facilidade, de não se precisar burilar, de você não ter que sofisticar, de ficar ali escolhendo cuidadosamente os detalhes de cada verso. Não precisa. A literatura de cordel, ela é espontânea, ela vai brotando do povo sem necessidade dessa sofisticação, desse burilamento. Inclusive, existe uma modalidade do cordel que é o repente. O repente, ele é feito até sem papel. O repentista faz o poema do repente ali no momento, de repente, por isso que leva esse nome. Então, o repentista é aquele cordelista que se apresenta e vai criando os versos ali no quente do momento, né? Geralmente eles apresentam em dupla e aí gostam de um instrumento para acompanhar a apresentação, e é uma espécie de, geralmente, nem sempre, mas geralmente é uma espécie de desafio, um desafia o outro vai respondendo, né? Tem desafios clássicos, assim, famosíssimos, que inclusive foram parar nos livros didáticos. Eu me lembro de um desafio que tinha num livro didático lá de quando eu era criança, de quando eu estava no fundamental. Tinha um desafio e eu não me lembro da primeira parte, eu só me lembro da resposta, porque são muitos anos, né? Para trás, tá lá, são décadas e décadas. Então, a resposta do desafio era assim: eu não tenho inveja disso, sou valente, valentão. Canguru é meu cavalo, cascavel meu cinturão.
eu engulo brasa viva e pego por isso com a mão. Um empurrão do meu dedo bota 10 morros no chão. Então esse repente ficou famoso, foi parar em livro, mas ele surgiu do repente. A pessoa vai ali naquela cantoria e vai falando. Então os cordelistas repentistas são mais maravilhosos ainda do que os cordelistas comuns. Eu sou uma cordelista normal, eu não sou repentista. Para fazer um livro desse aqui, eu passei 13 dias burilando, escolhendo cada verso, tiro, boto, não, eu vou mudar essa palavra, mudo essa, esse verso está muito grande, não ficou bonito, ele não está redondinho, vou arrumar para ele ficar redondinho, a rima ali, entendeu? Eu sou esse tipo de cordelista que precisa de um papel e de uma caneta para produzir os meus cordéis. Eu burilo meus versos, eu não faço ele de repente. Não. Sou enjoado com meus versos, eu gosto, né? Gosto que saia redondinho, então eu preciso burilar, eu preciso de tempo para construir os meus versos. O Demar Cordel, ele é meio repentista. Ele vai falando e vai fazendo. É muito legal isso. E existem outros repentistas que você pode colocar aí no Google e descobrir. E você vai ver que coisa linda a arte do repente, né? Nossa, é contagiante. Porque é muita energia ali no momento da criação e eles já jogam diretamente pro espectador. Então é perfeito, é assim, coisa muito, muito linda mesmo. O cordel, ele, como eu disse, você pode contar o que você quiser com ele, né? Fácil, é simples. Você pode falar até de coisas chatas, como artigo de Constituição, como história de como surgiu um estado, como eu fiz aqui. Né? Aqui é história regional, a história do Tocantins, que se fosse colocar num livro didático, o aluno que não gosta tanto de ler, que não gosta tanto de história, ia ficar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso para entender isso? Não ia entender tanto, não ia se dar bem na prova. Eu peguei a história e transformei ela numa linguagem lúdica, né? Uma linguagem agradável, uma linguagem que preza a sonoridade. Então, mas é história. Isso aqui não deixa de ser história do Tocantins. E tem aqui fatos e datas e elementos muito precisos, porque é história. É a história de um estado. Então, tem fidelidade de fatos, de datas. E como é então que eu consegui colocar isso na linguagem de cordel para ficar agradável? Ó, vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do rio, que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Aí eu vou contando, eu falo do rio, ó. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Aí depois eu vou falando de como é que foi o movimento separatista, até que eu falo de como o Tocantins surgiu. E aí eu trabalho com datas, com artigo de Constituição, que é meio chato de falar, né? Acho que vocês nunca viram artigo de Constituição numa história de cordel, né? Pois aqui tem, ó. Eu falo de como o Tocantins surgiu para o aluno poder entender, para o aluno poder gravar, porque a rima ajuda na memorização, né? Então, ó.
Você sabe, eu não sei se você sabe, se não sabe, o nosso estado antes pertencia a Goiás. E foi uma luta de mais de 100 anos para que acontecesse a divisão. E qual era o nosso interesse nessa divisão? É porque quando essa parte do Tocantins pertencia a Goiás, os recursos do governo federal chegavam só para lá, para Goiânia, e não chegava nada para a gente. A gente tinha pouca universidade, a gente tinha pouco hospital, aliás, nem tinha universidade aqui. Era tudo muito difícil, os recursos ficavam para lá, isso aqui era uma pobreza sem fim. Então, essa luta de mais de 100 anos para dividir o Estado era exatamente para a gente ter os nossos próprios recursos e poder investir aqui, como aconteceu a partir de 1988. Em 1988, surgiu o Estado do Tocantins com a Constituição Federal, né? Que a Constituição Federal, a última Constituição Federal da gente foi promulgada em 1988. Então, o Estado do Tocantins começou com a Constituição Federal, em 1988. Passou a ser lei a criação do Estado. Só que a fundação do Estado mesmo começou a existir a partir de 1909, 1º de janeiro de 1989, porque tinha uma cláusula lá na Constituição que dizia que o Estado do Tocantins, era bem assim, o artigo 13 da Constituição, dos atos da disposição constitucional provisória, dizia assim, ó, é criado o Estado do Tocantins. Artigo 13, é criado o Estado do Tocantins. Entendeu? Aí tinha um inciso lá que dizia o seguinte, mas não antes do 41º dia ou do dia 1º de janeiro de 1989. Então, por conta dessa cláusula, é que a capital, mesmo Tocantins, começou em Iracema, na primeira capital, em 1º de janeiro de 1989, por causa desse adendo, dessa exigência da Constituição. Como é que eu conto tudo isso, gente, em verso? Conto daqui, ó. Foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou o nosso Estado Tocantins tão adorado. Sua existência é a glória. Mas para o Estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e a alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. Então, o livro Epopeia Tocantinense vai te ensinar de uma forma muito fácil a história do Tocantins. Vai falar das coisas lindas que a gente tem por aqui. Por exemplo, sabe aquelas ruínas da igreja de Natividade, de Nossa Senhora dos Pretos, lá em Natividade? Ó, temos as ruínas de uma igreja que Nossa Senhora protege, tombada em instância nacional, em pedra canga, opulenta, dizem até que foi benta e virou cartão postal. É a atração da cidade, chamada Natividade, patrimônio histórico-cultural. Então, você está vendo aí que eu consigo falar de coisas aqui do nosso Tocantins de uma maneira muito suave, muito lírica, muito lúdica, né? De uma maneira poética. E você consegue também, todo mundo consegue, porque a linguagem de literatura de cordel é muito acessível, ela é muito fácil. Eu vou, então, dar uma dinâmica aqui para você, dar uma dica de como é que se constrói um cordel, um verso de cordel. Uma estrofe, a gente vai construir uma quadrinha. Quadrinha é uma estrofe composta de 4 versos, tá? Um quarteto. Então, como é que a gente faz uma quadrinha? A dica é o seguinte, ó. Para você construir uma quadrinha perfeita, redondinha, a rima ser maravilhosa, você vai garantir essa rima
na última palavra do segundo verso. São 4 versos, né? Então, aqui, ó, na última palavra do segundo verso, você vai garantir a rima. Como é que você vai garantir? Você vai criar um banco de palavras que vão rimar com essa palavra, bem aqui. Aí você vai poder utilizar uma das palavras do banco para fechar aqui a sua quadrinha de uma forma perfeita. Quer ver? Ó, presta atenção. Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Pronto. A última palavra do segundo verso é cordel. Então, a gente vai fazer aqui, no papel, um banco de palavras que rimam com cordel. A gente vai colocar todas as palavras que a gente lembra que termina em el. Vamos lá? Papel, chapéu, mel, céu, pinel e por aí vai. Vai colocando aí as palavras que você encontrar que rimam com cordel. Aí a gente vai, então, continuar o poema. E vai usar, ó, uma dessas palavras que a gente colocou aqui. Ó, vamos lá? Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto muito do tema. É doce feito mel. Ó, o mel não rimou com cordel? Não ficou perfeito? Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Gosto muito do tema, é doce como mel. Pronto, ficou perfeito. Ah, mas eu não gostei dele. Não gostei do jeito que você fez. Então vamos mudar? Vamos tirar o mel e vamos colocar outra coisa? Qual vai ser? Vamos ver? Estou ministrando a oficina de literatura de cordel. Mas vou ter que parar para procurar meu chapéu. Ó, chapéu, cordel. Tá vendo? Rimou? Super rimou. Certo? Então, você trocou o mel aqui, pegou outra palavra, pegou cordel. E você pode continuar pegando a palavra que você quiser, igual você troca de roupa. Quando você abre o seu guarda-roupa e escolhe a roupa que você quer, você pode ir lá no seu banco de palavras e escolher a palavra que você quer. Então, então eu não gostei de... Já pode trocar de novo? Vamos trocar de novo? Então vamos. Estou ministrando oficina de literatura de cordel. Me sinto tão feliz, parece que estou no céu. Tá vendo? Você já trocou quantas vezes essa palavra aqui, ó? Já trocou mel, já trocou chapéu, já botou o céu. Você pode botar o que você quiser para dar sentido no seu poema, para você passar a mensagem que você deseja passar. Certo? Então não é difícil, gente. Literatura de cordel é uma das formas literárias mais simples de se produzir. É muito fácil. Segue essa dica que eu dei aí, que você vai ver, que você vai conseguir contar histórias belíssimas, que você vai conseguir contar o que você quiser. Aí você fala para mim, o que eu quiser? Sim, eu não estou te mostrando que eu contei a história do Estado. Você conta qualquer história. Aí você vira para mim e fala assim, mas conta até um conto de fadas, por exemplo. Como é que eu vou contar um conto de fadas em linguagem de cordel? Vai, você conta um conto de fadas em linguagem de cordel. Quer ver uma coisa? Eu peguei um conto de fadas lá de muitos anos, de milênio. Um conto de fadas que foi escrito há mais de 1000 anos. E transformei para a linguagem de cordel. A história original, a história bem antiga, que tem mais de 1000 anos, se chama Branca Flor. Eu peguei essa história e fiz a minha releitura. O que é releitura? Quando você conta a mesma história do seu jeito. Então, eu contei essa história em linguagem de cordel, do meu jeito, um conto de fadas. Então, eu mudei o título. O meu conto de fadas se chama Flor Bela que Não Espanca, que é uma homenagem a uma poetisa portuguesa
portuguesa que se chamou Florbela Espanta, certo? Então, olha como é que eu contei a história. Uma história longa, um conto de fadas. Olha o meu cordel. Foi assim que me contaram que eu vou contar aqui. A história de um bruxo que vivia por ali. E de sua filha Florbela, que morava em uma cela trancada para não florescer. E que tinha a vida bem triste, das piores que existe. Até João aparecer. João, guiado pelo amor, não teve medo da dor e enfrentou o bruxo temido. 3 eram os desafios para quem ousava querer de Florbela ser marido. O primeiro era assim, com um copo cheio d'água, subiu uma longa escada sem pingar nem um tantinho, para não ter a cabeça cortada nem a vida ceifada, como a de um passarinho. Ainda bem que Florbela havia herdado do pai poderes e muita magia, que com singeleza e graça viraram bondade nata, astúcia, força, alegria. Florbela, semeando sal nas gotas que no chão caíam, disse ao pai que era saliva e livrou João de todo mal. A prova seguinte era a mais difícil de se ver. Plantar o trigo e em um dia ver crescer, florescer e colher. E depois preparar o melhor pão para o bruxo poder comer. Mais uma vez a Florbela cuidou de João e usou seus poderes de magia que salvaram seu amor. Mas vendo então que a cada dia ficava difícil enganar o bruxo mais poderoso que alguém já ouviu falar, resolveram logo fugir, antes do bruxo surgir com o terceiro desafio, pois Florbela bem sabia que o seu pai era incansável, louco em seu desvario. A saliva que Florbela deixou empoçada no chão tinha seus poderes mágicos e foi a melhor solução, pois o bruxo era dono de um cavalo que voava e que dava a volta ao mundo só enquanto alguém cantava uma canção bem curtinha do tamanho de um botão. Sabendo Florbela disso, deixou a saliva no chão para enganar seu pai enquanto fugia com João até o reino da bondade, onde o bruxo não entrava e nem ninguém sem coração. E a saliva de Florbela era quem respondia pergunta e mais pergunta que o bruxo fazia, enquanto a bela Florbela, para bem longe, fugia. Florbela que não espanca, não me vinha botar banca, me apareça bem aqui, antes do sol surgir. Sim, senhor, meu papaizinho, irei logo, rapidinho, mas antes preciso me vestir, o sol ainda tarda a surgir. E a saliva repetia, e o bruxo repetia, sempre a mesma ladainha, que a saliva deveria vir antes do sol surgir, e ela respondia que já ia, que penteava os cabelos no seu longo emaranhado, enquanto a voz se desfazia no tempo daquele traçado. Até que a saliva secou, e o bruxo descobriu que seu filho o enganou. Montou no cavalo e partiu. E no segundo deu a volta no mundo e não encontrou nem João, nem a bela Florbela, que em lado se transformou. E o bruxo, para descansar, brincou com João Pata nadar, mas de nada desconfiou. Teve, enfim, que voltar para a sua bola de cristal, para tentar ver de uma vez onde estava o casal. O tempo foi companheiro e ajudou o amor. João e Florbela chegaram onde sempre sonharam, a bondade triunfou. Ali, o bruxo não podia entrar, atacar, perseguir. Era o reino da bondade, da beleza e do porvir. Depois, João viajou para sua terra natal. E sua face direita seria o seu grande mal. Ninguém poderia beijá-la. E João prestou atenção.
se protegendo de todos, menos do pequeno cão. Foi rolando de alegria que seu cãozinho querido lambeu-lhe a face direita e o passado foi esquecido. Enquanto Flobela, na janela, via a vida passar, esperando pelo João que se esqueceu de voltar, cantava como Cecília, porém, sem motivo para existir sua vida incompleta, que precisava de encanto, de ser alegre e não triste. E o amor de João Poeta. Flobela sai pelo mundo com um circo a apresentar um espetáculo de animais que a magia fazia falar. E que um belo dia chegou onde morava João Amor. João viu o número de Flobela, até conversou com ela, mas de nada se lembrou. Só que o amor bem de mansinho renasceu em sua memória e mostrou toda a história ao longo daquele caminho. Com a galinha que pergunta ao esquecido galo João sobre os desafios do bruxo e a longa perseguição. João de nada se lembra, até se põe a sorrir, nem supõe ser tão feliz antes do sol surgir. Então a galinha pergunta pelo lindo amor dos dois. O galo lembra e responde. E João lembra logo depois. E aos poucos tudo revive para um João apaixonado. Ele e a bela Flobela dão um abraço apertado e começa uma linda festa, daquelas que ainda resta, naquele rei cantar. Então você viu aí uma história, um conto de fadas que eu passei para a linguagem de cordel e que ela tem múltiplas interpretações, porque quando eu conto no momento de contação de histórias, eu conto ela com outra entonação de voz, a performance é diferente. Quando eu conto ela numa oficina de cordel, eu já conto mais arrastando o nordestês, né? Já é mais aquela coisa do cordel mesmo, já procuro colocar as características do cordel. Mas a estrutura dela é de cordel. É um poema todo rimado e com rimas simples, com rimas fáceis, nada muito sofisticado, nada muito rebuscado. Então, por isso que eu te falo que fazer cordel, escrever literatura de cordel, contar qualquer história na linguagem de cordel é possível, sim. É possível, é prazeroso, você vai gostar de ver o resultado. O Demar Cordel, ele conta, por exemplo, aqui, ó, cordel para o trânsito. Né? Ele faz a educação de trânsito a partir aqui do cordel. Ele conta a história que você quiser a partir da literatura de cordel. Inclusive, como ele é um profissional da literatura de cordel, ele aceita encomendas de cordéis sobre o tema que você desejar. Se você, por exemplo, quiser fazer um cordel sobre os 100 anos do seu avô, ou a bodas de prata dos seus pais, ou 15 anos da sua filha, ou o tema que você quiser, você pode encomendar para o Demar Cordel e você vai ficar muito satisfeito com o resultado, porque ele é mestre na arte de construir cordéis. Pois nós temos também, deixa eu ver quem mais que a gente tem aqui de literatura de cordel. Eu trouxe muitos panfletinhos, aliás, livretinhos, livretos, né? Que são esses. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a xilogravura. A xilogravura é a forma como se ilustra o cordel lá no Nordeste. É uma forma artesanal de fazer a impressão. Eles fazem a escultura em baixo relevo na madeira e depois eles passam a tinta e carimbam no papel. Isso é a xilogravura. E os livretos de cordel no Nordeste, geralmente, eles são ilustrados com a xilogravura.
que combinou demais, que ficou assim, hoje quando a gente fala no cordel, a gente já pensa na xilogravura, a nossa mente já associa imediatamente, porque deu muito certo isso. E, inclusive, existe xilogravuras de cordéis clássicos, como Pavão Misterioso, que é um cordel super clássico. A xilogravura do Pavão Misterioso e de tantos outros cordéis clássicos, elas são feitas de quadros. Hoje você já vai em casa chique, você vê quadros em determinados ambientes de xilogravuras nordestinas, que é essa técnica de fazer, de imprimir as ilustrações. Se você for professor e quiser fazer aí na sua escola uma oficina de literatura de cordel, você pode complementar com a oficina de xilogravura, né? Os alunos vão produzir os textos em cordéis, vão contar as histórias em cordéis, mas para fazer o livretinho assim é bom ter uma ilustração, né? Então produza a ilustração em cordel com eles. Eu vou dar a dica. Você não vai poder levar a faca nem o cisel para a sala de aula para trabalhar com os alunos, porque não é indicado. Então você vai fazer o desenho, ao invés de você fazer na madeira, você vai fazer no isopor, certo? Você pega um pedaço de isopor e divide ali para os seus alunos fazerem os desenhos bem forte, com a caneta ou lápis, bem fundo assim, para ficar de baixo relevo, certo? Depois é só passar a tinta guache no isopor e carimbar no papel. Fica um desenho lindo, com o mesmo efeito da xilogravura, certo? Então, quando você for fazer a sua oficina de cordel aí na sua escola ou na sua comunidade, faça também a oficina de xilogravura, substituindo a madeira e o cisel pelo isopor e o lápis. É perfeito, fica lindo, né? E você vai estar trazendo novas técnicas artísticas, vai estar apresentando para os seus alunos. Quem sabe ele não cai no gosto e resolva continuar, né? Então estimule, incentive o cordel. A literatura de cordel é muito interessante e é um instrumento ideal para você falar das riquezas culturais do nosso estado, das belezas maravilhosas aí da comunidade quilombola de São José. Então vamos fazer isso, vamos abusar dessa arte tão maravilhosa, essa arte popular, essa arte que é pura emoção, que é puro encantamento, né? Uma arte cheia de lirismo e de ludicidade, porque é uma espécie de você rima brincando. Se você acostuma a rimar, se você... Olha, tudo é uma questão de educação de ouvido. Eu falei isso na oficina de poesia, inclusive eu dei o exemplo do japonês que come feijão com açúcar ao invés de temperar como a gente, né? E eu disse lá na outra oficina que tudo é questão de costume. Nós acostumamos com feijão com sal e achamos ruim do doce. O japonês já acostumou com feijão doce e acha ruim do sal. Então, se você habitua a rimar, falar rimando com seu aluno, com seu filho, com seu neto, desde pequenininho ele cresce um poeta naturalmente, ele vai rimar tão naturalmente que você nem percebe. Eu fazia muito essa brincadeira com meu filho e ele brincava comigo, ele falava, tudo que ele ia fazer ele falava em rima. Por exemplo, se ele fosse no banheiro, ele falava assim, mamãezinha, vou ali fazer xixi. Era muito divertido, era uma espécie de brincadeira, né? Então você pode introduzir a linguagem do cordel desde muito cedo, ali quando a criança próxima a você começar a falar, você começa a ensinar rimas para ele. Como essa geração de agora é assim meia de não gostar das coisas de antigamente, pode achar que cordel é uma coisa muito antiga, você fala para ele que cordel é o mesmo rap. Se ele gostar do rap, olha que coisa legal, né? Cordel é rap, só que o rap tem musicalidade, mas é a mesma rima. Inclusive eu tenho um livro, Pirarucu Encantado, que eu estive em uma escola uma vez, a escola me homenageou com a apresentação dos alunos do Pirarucu Encantado em rap. Eles contaram a história, e o livro é em rima, né? Contar a lenda do lugar
e sai para pescar em noite de lua cheia. E aí tinha um aluno que fazia o som ali com a boca, ficou uma coisa linda. E você pode usar, então, o cordel nessa linguagem do rap, pode musicar, se o aluno tiver alguma resistência em aprender da outra forma, tá? A gente vai ficar por aqui, porque a proposta da oficina é de 1 hora, para ela não ficar muito longa, né? E a gente quer que você volte aqui, que você veja mais vezes, que você divulgue. E se ela ficar muito grande, vai ficar cansativa, você nem vai querer ver novamente. Então a gente vai parar, mas a gente volta, tem outras oficinas para ministrar para vocês. Espero que você tenha gostado. Estimule, divulgue a literatura de cordel, leia todos os livros que você encontrar pelo caminho, adote um gatinho se você puder, plante uma árvore, recicle e seja feliz. Tchau!